Olá, meninos. Boa tarde, dia, boa noite, né? Vou falar sobre regressão, né? A última aula teórica sobre regressão e correlação. Uma das características da regressão é uma análise simultânea de duas variáveis, né, com finalidade de verificar se existe uma correlação, uma ligação entre essas variáveis, e essa significância entre elas ela é testada através de um teste de hipótese. Existe um teste de hipótese também para os diferentes tipos de regressão. A regressão mais famosa é a regressão linear, que a gente vai falar mais à frente, os tipos, mas para todos esses tipos existe um teste de significância, hipótese nula, né? Quando falo de um teste de significância, imediatamente tem que vir à memória a questão do fato de existir uma hipótese nula, hipótese de igualdade, ou uma hipótese de diferença, uma hipótese alternativa, o H1 e o H0. Tá? Além de verificar a possibilidade, né, de fazer previsões a respeito de valores correlacionados, é outro ponto extremamente importante. Então, vocês têm esse tópico, né, previsões. Então, ele é muito importante aqui, né, no que diz respeito à regressão. Associar esse termo, né, vocês vão ter equações, vocês vão ter situações de acontecimentos biológicos, né, e esses acontecimentos biológicos vão ser enquadrados dentro de um modelo, né, de um modelo de regressão, por exemplo. Então, ele vai estar dentro de um espaço matemático, né, um modelo matemático, e esse modelo matemático ele vai tentar fazer o que a gente chama das ditas previsões a respeito desse dado biológico. Então, se ele seguir um padrão, né, então o modelo ele vai ir em busca de padrões. E esses padrões são representados por parâmetros matemáticos calculados através, né, de cada modelo. E quando uma variável y, né, depende de x, considera independente, né, de y, ou seja, y está em função de x. Ontem, quando eu expliquei para vocês sobre um ensaio de cultivares, você tinha lá cultivar, uma coluna, depois vocês tinham os blocos, uma outra coluna, depois uma terceira coluna, vocês tinham as repetições, ou seja, cada bloco pegava de 1 a 10 plantas, explicando lá o teste de hipótese, o teste de comparação de médias. Então, vocês têm esses três componentes que a gente chamava de variável independente. E para mostrar essas diferenças, que era o que interessava, entre as cultivares, eu tinha o quê? A severidade, o 78, aos vários dias, né, que a gente tinha, e aqui a área abaixo da curva, etc. Então, a regressão ela pode levar em consideração, ao invés, né, se aqui, né, conceitualmente, eu expliquei para vocês que isso aqui seria o que a gente chama de variável independente, ele pode considerar a relação entre a severidade aos 78 dias com a área abaixo da curva, e aí essa severidade aos 78 dias vai passar a ser a variável independente e a área abaixo da curva com uma variável dependente. E vai ter um parâmetro que vai mostrar o grau de relacionamento, se ele é muito forte ou se ele é muito fraco, entre severidade aos 78 dias e área abaixo da curva. O que eu quero dizer? Por que o professor está falando dessas questões para representar a variável independente e variável dependente? Então, eu vou me ater aqui à questão do eixo cartesiano, né? Então, você pode ter aqui a área abaixo da curva, com variável, né, y. E aqui a questão da severidade aos 78 dias, né? Como sendo e verificando se existe uma relação entre os pontos, né? Entre as comunicações entre esses pontos. Se houver uma relação, a gente vai ter essa equação, essa linha aqui, né, ela vai ser explicada por uma equação da reta. Né? Existem vários tipos de equações da reta. No caso, né, da pauta da aula de hoje, a principal, a gente vai ficar mais tempo falando, a equação que explica essa regressão linear, essa linha reta
aqui, né, que pode estar, né, diretamente proporcional, inversamente proporcional, ela vai ser representada por uma AX, né, mais B, ou B mais AX, enfim. E aí você vai ter, que é um X, tá? Então, você vai ter essa equação representada por um número aqui, uma representação, que ela normalmente vai ser um número, pode ter 35x menos 2, por exemplo. Essa é uma equação que pode explicar esses dois componentes. E aí vem o que eu estava falando para vocês. O y é a variável dependente e o x aqui, ó, é a variável independente, né? E aí, a partir dali, você pode fazer previsões tanto de y, da variável dependente, quanto de x, né? Então, você vai colocar valores aqui de x, multiplicar por 35, fazer essa operação matemática e realizar a operação e fazer o que a gente está falando aqui sobre as ditas previsões. Então, os parâmetros que eu tinha falado para vocês sobre uma regressão, aqui nós temos uma equação, né? E aqui são os dados biológicos, né, que vocês estão vendo aqui, sendo representados. E aí a distância, quanto mais distante forem os dados biológicos, isso não é uma boa. Quanto mais próximo forem os dados biológicos dessa equação da reta, que é o modelo, na verdade aqui é o modelo de regressão que a gente está colocando aqui, linear. Então essa linha reta, então esse padrão de linha reta que pode cortar o eixo Y em diferentes pontos aqui, é o que a gente chama da regressão linear. E essa regressão, né, essa linha azul que vocês estão vendo aqui, ela tem uma expressão matemática. Então, ela tem aqui, colocando de uma maneira, né, mais completa, você tem y, que seria a variável, né, dependente, né, ou aqui, que vocês estão vendo aqui, ela seria representada pelo, né, B0, que seria o que a gente chama de estimativa, né, do intercepto, que é o ponto, né, ó, B0 aqui, tá vendo? B0, e o B0 é o ponto da linha de regressão que corta o eixo Y. Então, B0, se quiserem anotar aí, é o ponto, né, da linha de regressão que corta o eixo Y. E o chamado BX, que vocês estão vendo aqui, B1x, né, ou BX, é o que a gente chama de o ângulo, né, que é formado de uma linha paralela ao eixo X. Ó, então, nós temos uma linha paralela, então, esse ângulo formado com a linha de regressão. Então, ó, uma linha paralela ao eixo X que corta qualquer linha, eu poderia fazer aqui. Vai ser sempre o mesmo ângulo. Então, esse ângulo formado, ele é chamado de coeficiente angular, né? Coeficiente angular. Então, aqui o px, né, o coeficiente angular, é o ângulo de uma linha paralela a x, né, que forma com a linha de regressão. Então, daquelas variáveis que eu falei na última aula, né, sobre da parte prática, das variáveis respostas, das variáveis dependentes que a gente utiliza, essas mesmas variáveis dependentes, elas podem ser encaradas, né, como uma variável resposta e outra como variável independente, né, e ver o grau de relação entre elas. Quanto mais próximas dentro de um esquema, né, de um modelo, existem, por exemplo, aqui, a conformação da regressão linear é uma linha. Vocês vão ter lá alguns modelos que vão ter um formato de S, né? Tem alguns modelos que vão ter outros padrões de conformação dessa linha aqui, ó. Essa linha que a gente está colocando aqui, que é um modelo típico, né? E esses modelos, eles são representados por equações matemáticas. Então, diferentes equações matemáticas
em que os dados biológicos eles podem ter uma conformação muito próxima a essas equações, a explicação dessas equações. E aí, quanto mais próximo também para esses outros diferentes modelos, os dados biológicos dessas sigmoides, nesse caso aqui, eles vão ser melhor explicados por esses outros modelos. Então, nem todas as relações entre variáveis que você utiliza, elas são somente lineares, elas podem ser outros modelos, né, monomolecular, pode ser logístico, vou falar daqui a pouco os diferentes tipos de modelos que vocês vão ter. Então, de antemão, hoje, esse slide, o que eu preciso que vocês deem muita atenção para entender o que é regressão linear. É o intercepto, né, aqui o ponto da linha que corta o eixo Y, e o ângulo formado de uma linha paralela ao eixo X, que corta a linha de regressão, essa linha azul. Então, esse ângulo é o chamado de coeficiente angular. O que, na verdade, quando a gente fala de taxa de crescimento, coeficiente angular é a mesma coisa que taxa, né? Taxa de crescimento. Ontem eu falei sobre ela nos dados, a taxa de crescimento lesional. Então, quando vocês têm dados que são temporais, né, vocês podem calcular a taxa de crescimento. Aqui vocês podem... Então, às vezes, você vê na televisão falando sobre porcentagem. Não, a taxa de crescimento, ela envolve dois componentes. Por exemplo, se você envolve... Qual é a taxa de incidência de chuva, né, no estado de Urutaí? Então, vocês vão pegar a quantidade em milímetro d'água, chuva, né, vai estar no eixo Y, e os dias você vai colocar aqui, né, nos primeiros 6 meses. Vai pegar os dias ou meses, e aí você vai calcular milímetro d'água por dia. Então, esse vai ser a representação da taxa, que é a correta forma, que às vezes as pessoas colocam valores de porcentagem, os valores de porcentagem que são ditos e que são calculados, que a gente vê na TV, eles não representam o que é taxa. A taxa sempre é calculada por uma regressão. E a regressão linear é uma dos tipos que vão permitir o cálculo desse coeficiente angular. Então, associem sempre o valor de taxa ao coeficiente angular. São a mesma coisa que é a taxa de crescimento. Então, aqui é a taxa de Y por X, né? Que vocês estão colocando aqui, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, aqui também, a mesma coisa que eu tinha falado para vocês, né? Então, vocês têm a variável, como eu tinha falado para vocês, a variável dependente, aqui a variável independente, né, do eixo X, e aqui, né, os níveis de confiança, aqui 95%, e aí você tem alguns conjuntos de dados que ficam fora desses níveis de confiança, aqui também. Ó. Então, esse outlier, né, são os valores ditos discrepantes. E aqui, o R2, né? R2 seria o coeficiente de determinação. Vocês vão ter esse coeficiente de determinação, ele diz o quanto de relação existe de x por y. Ou seja, à medida que aumenta y, x, não, à medida que aumenta, né, os valores de x, os valores de y aumentam em 77%. O R2, né, que é o chamado coeficiente de determinação, ó, coeficiente de determinação, o que ele quer dizer? Então, à medida que aumenta x, y aumenta em 77%. Mas professor, a regressão, aqui é a linha de regressão, ó. A gente já tinha visto anteriormente. Se essa linha de regressão fosse o contrário, ela fosse assim, professor, fosse inverso, né? À medida que aumenta, reduziria, né? Então, você, em vez de aumentar, você ia colocar o valor, não ia ter sinal aqui no coeficiente de determinação, então, à medida que aumenta o valor de x, reduz o valor de y em 77%, para esse segundo caso aqui, de uma relação inversa entre essas variáveis x e y, né? Que a gente está considerando, né, do meu conjunto de dados. Então, aqui seria a melhor linha, e os dados que ficam mais próximos dessa
linha, eles representam, eles explicam melhor a minha regressão. Ah, eu posso melhorar a minha regressão, professor? Pode, aqui. Nesse caso, o próprio gráfico, vocês estão vendo, se você eliminar esses dois outliers aqui, com certeza você vai ter uma melhoria, um aumento, né, desse valor de coeficiente de determinação. Ah, professor, qual que é o limite de coeficiente de determinação? Então, vocês podem lá usar, né, 50%, mas, em geral, vocês têm, né, acima de 80%, depende de cada autor, vocês podem, isso é muito transitório, assim, cada indivíduo, né, espera que os dois conjuntos x e y sejam muito relacionados. Ah, professor, eu ouvi dizer que eu posso calcular a correlação entre x e y através do R2. Pode sim, está correto. Então, se R2 é igual a 0,77, então o R, que é a correlação, o réu, é igual, né, a raiz quadrada de 0,77. Então, vem aqui, 0,77 é igual a quanto? Vou pegar aqui a calculadora. Então, 0,77 e vou tirar minha raiz quadrada, que deu 0,8. 0,87, que é a mesma coisa que 87%. Então, à medida que aumenta, né, o y, aumenta x, à medida que aumenta x, aumenta y em 87% também, falando em termos de coeficiente de correlação, tá? Então, esse é o coeficiente de correlação que é obtido a partir do coeficiente de determinação, tá? O Excel, ele faz, vários programas, eles fazem isso, né? Então, vocês têm várias formas de relacionar. Quando vocês colocam no Excel, né, uma coluna, né, com x e y, ele pode calcular para vocês lá na planilha diretamente esse coeficiente de determinação. Consequentemente, vocês podem calcular a correlação. Se não me engano, o sinal lá do Excel é igual correl, e aí você marca x, ponto e vírgula, y, você vai calcular a correlação entre duas variáveis também lá no Excel. Então, você sabe que na correlação linear, você tem lá uma linha, né, de y igual a mais bx, como eu tinha colocado para vocês. Então, onde a, né, é o que eu tinha colocado para vocês, é o coeficiente linear, né, o a, desculpe, aqui, é o coeficiente linear, é o intercepto, e aí você vai ter o bx, né, b vai ser o coeficiente angular, né, ou o coeficiente de regressão também, que é dito, que é o ponto, né, o ângulo, né, da linha, esse é o ângulo, e o que corta o eixo y aqui é o a, isso aqui é o bx dentro de uma regressão. E os meus dados biológicos que auxiliaram na construção dessa linha aqui, né, dessa reta de regressão. Então, os coeficientes, eles vão expressar os valores de y, né, e os valores de x, né, igual a zero, né? Então, vocês vão ter essa equação, que vai ser a função básica da regressão linear. E aí, vocês têm algumas funções no Excel que vocês podem calcular. Então, a linear, ela vai ser a primeira, né? Ou você pode fazer um gráfico, né, no Excel. Nesse gráfico, vocês vão ter pontos, gráfico de pontos. Bate o botão direito, né? O botão direito, e aí vocês mandam inserir a linha de tendência. Então, a linha de tendência é qual que é? A linha de tendência ou tipo de regressão. Ah, professor, pelo que o senhor está mostrando aqui, existem diferentes tipos de regressões que eu posso fazer. A regressão linear, regressão logarítmica, né, a regressão polinomial, a regressão exponencial, a regressão, né, de potência, e tem outros. Esses são os que tem no Excel, e tem outras que você pode ainda criar dentro do Excel também. Se você vê que o seu conjunto de dados ele vai desenhar, né, uma sigmoide aqui, né, ou vai ter essa conformação, ao invés de você fazer a linear, você já vai escolher o modelo de regressão específico, tá? É claro que é muito mais fácil de interpretar com o modelo linear. Mas batendo aqui, você vai ter, ele vai criar o y igual a mais bx, né, o valor, na verdade, aqui tem um número, e ele vai dar um R2, né, que é o coeficiente de determinação
quando você bate o botão direito no gráfico de ponto, né? Então, vocês têm os dados brutos no Excel, de X, de Y, e ele vai calcular para você, e você pode adicionar essa linha de tendência. Então, essa equação da reta é uma regressão. E aí você tem aqui um valor, vamos imaginar aqui que eu tenho 1, 2 e 3. Você só avaliou 3 dias. Qual seria o valor de Y ao quarto dia? Então, é só você substituir, né? Então, se a equação é igual a 3x mais 2, então, qual que vai ser o valor de y quando ele tiver o 4? Então, é 3 vezes 4 mais 2. E aí, é o que a gente, né? Essa operação, né? Então, 12 mais 4, né? 14. E aí, esse é o valor de y que você vai ter aqui estimado. Então, é um valor estimado. Ah, então eu posso, sem fazer teste de hipótese, acreditar nesse valor de 14? Não, aí você precisa de um teste de hipótese para validar, de certo modo, né? Para validar a sua regressão e você ver se ele é confiável ou não. Existe um teste de hipótese que você vai aplicar para o seu modelo, né? Para você poder acreditar nessa expressão matemática que está sendo dada. O teste de hipótese, se o melhor modelo é preliminar por linear, o logaritmo, o polinomial e assim por diante, tá? Então, isso é uma questão. Então, esses sistemas que existem de previsão de pragas, previsão de doenças, às vezes existem relações, doenças que são relacionadas muito com temperatura. Então, você tem lá um medidor de temperatura e umidade relativa, ou molhamento foliar. Então, existe um binômio, né, uma condição que você dá para o equipamento, e aí ele manda lá para o celular uma condição de risco. E aí esse risco ele coloca dentro de uma equação, provavelmente ele vai escolher um modelo de regressão, e isso ele vai indicar, ó, você tem que entrar com a aplicação de fungicida. Ah, então quer dizer, professor, o senhor está querendo... Então, o senhor está querendo dizer que eu posso fazer previsão do melhor momento para aplicar fungicida, ao invés de eu ficar aplicando um fungicida, um inseticida no campo? Existem condições, parâmetros, né? Parâmetros importantes que são estudados, em que ele pode me auxiliar na tomada de decisão? Sim. Né? A agricultura, que a gente chama, né? Agricultura 4.0, né? Que envolve essas questões de internet das coisas, de aplicativos, dessas tecnologias, ela vai envolver, com certeza, ela vai crescer muito sobre essa questão do bom uso. Né? Primeiro que se você aplicar a quantidade certa no momento exato e você tem um modelo para poder explicar, vai fazer com que você gaste menos com insumo, contamine menos o meio ambiente e você vai ter um produto com melhor aceitação de mercado, né? Menor uso de moléculas químicas, com certeza o mercado vai ter, né, uma aceitação maior. Então, os cálculos, né, como eu tinha colocado para vocês aqui, aqui dentro do Excel, vocês vão ter, né, aqui em diferentes indivíduos, aqui no caso é uma coluna bem grande, posso marcar aqui, se existe uma relação de comprimento e largura, aqui era de um fungo, né, um isolado de um fungo, Phytophthora, e aqui os isolados eram 50 dados, e aí eu posso fazer uma regressão de comprimento com largura e achar, né, o valor tanto do intercepto, que é o P, né, ou o A, tanto faz, né, e o valor do coeficiente angular, que é o valor do Px no Excel. Então, marcando esses dois conjuntos de dados com a função, vocês vão poder calcular vários componentes. Isso aqui era dos alunos, né, de estatística de um outro semestre que eu dei. Aqui as perguntas que eu estava colocando para eles. Então, no Excel, você vai ter aqui, ó, diferentes meses, a propaganda, o item vendido. Então, as funções, né, que vocês têm. As funções aqui, ó, y é igual a mais bx. Você pode fazer um gráfico, né, dos itens vendidos, né? Deixa eu colocar. Então, isso aqui, o item vendido, está aqui, ó, a coluna do y, né? Que é a variável dependente. Variável dependente. E aqui a propaganda é a variável x que ele considerou, quanto que ele gastou com variável independente. Sabe se existe uma
relação entre as duas. E aí você vai vendo aqui, ó, aqui esses pontilhados aqui seria uma linha de regressão. E aí, colocou, primeiro fez o gráfico de ponto, bateu o botão direito, adicionou a linha de tendência, e aí ele mostrou essa equação da reta, ó. Como que eu posso pegar separadamente? Essa é a primeira forma, fazendo o gráfico. Primeira forma de calcular os parâmetros de regressão, que é o BX, ou o A. Ou também eu posso falar de AX ou B, tanto faz isso, tá? Então, você vai ter os pontos, quanto mais próximos, melhor a regressão, então é mais confiável. Então, eu posso achar lá 0,5228, 0,5228. Então, a função que eu posso usar é essa aqui, ó. Então, inclinação, e aí eu marco o conjunto de dados aqui, ó. Eu venho, clico e vou marcar esse conjunto de dados, ó, do C, desculpa, primeiro vem esse conjunto, né, que é o C, aqui, ó, C2 até o C13, ó, C2 e C13. E o segundo conjunto de dados, B2, aqui, ó, B2, B2 e até o B13. E aí eu tenho o valor do que a gente chama, né, do BX. Então, isso aqui é o BX, ou coeficiente angular, ou taxa de crescimento. Então, ela cresce em 52% à medida que você tem propagandas aqui por mês. Ó. À medida que vai passando o tempo, você vai tendo propagandas, vai aumentando um valor. Então, a propaganda, ela está explicando, a propaganda, ela faz com que aumente, ó, começou em 15 e terminou em 30. Aumente a venda do produto em questão. E a intercepção aqui que está colocando aqui, né, ó, menos 5,1, menos 5,3194, menos 5,3194, a função é escrever intercept ou intercepção, e aí da mesma forma, né? E aí você vai colocar os conjuntos de dados, essa seria a função para calcular o intercepto, né? O B, aqui, né? BX, ou aqui chamando de A, tá? Outra forma de você calcular o BX aqui é também, né? É o PROGLIN que vocês vão ter aqui, que vocês podem calcular, e aí sempre marcando uma coluna e uma segunda coluna. Ah, professor, eu posso fazer regressão, posso calcular esses coeficientes de regressão, né? Quem são os coeficientes de regressão? É o A e o BX. Eu posso calcular marcando apenas uma única coluna? Né? Tendo apenas um único conjunto de dados, por exemplo, só propaganda? Não. Então, ela precisa, no mínimo, de duas colunas, de dois protagonistas. Uma variável que você vai considerar como sendo dependente e outra variável que você vai considerar como sendo independente. Ok? Então, o Excel, vocês podem também, né, na hora que você bate o botão direito, vai exibir a equação do gráfico, você vai marcar aqui, vai marcar essa opção e vai calcular aqui, né, vai permitir aparecer e vai aparecer o R², né, que é o que a gente chama de coeficiente de determinação. É o R2, né, o R² que ele está querendo se referir. Então, quando você bate o botão direito lá naquela opção gráfica, é aqui que ele vai, você vai clicar nesses dois pontos. E aqui agora os tipos, né, que vocês poderiam me perguntar, né? Ah, professor, existe só um. Então, o que o professor até agora explicou mais, né, foi a respeito da regressão linear, né? Então, essa regressão aqui que é representada por y mais bx. Mas existem as regressões polinomiais, que eu já falei lá, o Excel ele calcula, a regressão logística, regressão quantílica, e cada um tem uma equação, cada um tem uma forma da curva, né? Então, cada regressão, né? Então, ele tem uma curva de forma típica e uma equação típica, né? Eu dei, né, macetei bem em cima dessa expressão aqui da regressão linear. Mas vocês vão ter aqui a regressão de Ritz,
Então, a regressão de laço, a regressão de ElastiNet, regressão de componentes principais, regressão de mínimos quadrados parciais, a regressão vetorial suporte, e todos esses tipos de regressões que vocês vão ter, todas essas opções de regressões para vocês ajustarem os seus conjuntos de dados dentro de um modelo, né? Então, é uma modelagem, né? Ah, eu já vi esse termo, professor. Então, fazer regressão é modelar os seus dados? Sim, é colocar dentro de um modelo matemático. Então, vocês vão ter um conjunto de dados biológicos que vão ficar, você vai tirar desse espaço biológico e colocar dentro de um ambiente matemático. E aí é claro que existe um melhor ambiente matemático em que você vai ajustar os seus dados biológicos. Então, vocês vão colocar, e isso serve para quê, professor? Serve para que vocês façam previsões com base em dados que acontecem. Então, se você tem dados de chuva, vocês podem fazer previsões futuras sobre a chuva, sobre a produtividade do seu talhão, os históricos. Então, você tem lá uma tabela, você pode fazer uma regressão da produtividade de soja obtida naquela tabela. A incidência de pragas, incidência de nematóides. Então, qualquer conjunto de dados, você pode estudar, pode experimentar e fazer previsões a respeito de cada um. É claro que você, de primeiro, eu vou colocando, se eu tivesse no lugar de vocês, o primeiro tipo de regressão que eu ia utilizar seria essa aqui, né? A regressão linear, que eu ia testar se os meus dados biológicos eles se ajustam a esse modelo. Então, a regressão ela é realizada com duas variáveis, né, quantitativas ou numéricas, em outras palavras, né, em que elas apresentam um nível de relação. Uma relação de x, né, independente, e y, variável dependente. Ah, sempre elas vão ter relação? Nem sempre vocês vão ter relação. Então, qual é a relação que você vai ter peso com a cor da pele? Sabe se existe isso? Se eu pegar várias pessoas, 100 pessoas, eu vou ter essa relação da pressão arterial com a cor dos olhos, com a cor do cabelo, né? Ou a pressão arterial com peso, será se existe relação? Então, às vezes, você tem uma relação pequena, né? Lembrem das questões, existem relações que são genéticas, né? Relações que são ambientais. Então, existe uma série de explicações das correlações, desse nível de relação que existe entre essas variáveis que você está considerando, né? Será se a perda de produtividade... Existem doenças, por exemplo, que elas têm uma alta incidência, mas só que essa alta incidência ela não afeta a produtividade, que é uma lógica da nossa cabeça. Toda incidência de praga, toda incidência de doença, ela, teoricamente, causaria redução do quê? Redução de perdas de produtividade. Então, nem todas as doenças. Então, com isso, existem algumas doenças que eu posso conviver. Eu posso conviver mesmo tendo a incidência elevada nessa. Tá? Então, são situações que a regressão ela pode dar essa explicação. Então, se eu posso conviver, por que eu vou gastar com fungicida, com insumo? Por que eu vou gastar com aplicação, que é um custo, né? Por que eu vou gastar com depreciação do meu implemento, né? Que eu implemento agrícola que eu vou utilizar para esse procedimento, ok? Não parâmetros, né? São parâmetros. Quem são os parâmetros? O A, né, e o BX, que eu falei para vocês, coeficiente angular e o intercepto, para a escolha de um modelo de ajuste ou regressão. Então, um modelo de ajuste, é o que o nome está falando. Ajuste é quando o dado biológico fica mais próximo da linha de regressão, significa que ele está bem ajustado. E isso vai ser visualizado, pode ser visualmente, como o professor está explicando, ou através de um valor elevado de 0,80, por exemplo, de coeficiente de determinação. As regressões são formas de predizer, né, como eu tinha falado, ou prever variáveis relacionadas, e o coeficiente de determinação acima de 50%, né, ou alguns autores 80%, vocês podem calcular, e calculando resíduos, né, que são as diferenças entre os valores observados e os valores do modelo, você pode também calcular o coeficiente
de determinação ajustado, e ele também vai auxiliar no processo de decidir qual é o melhor modelo. Existem também, né, quadrado médio do erro, existem outros parâmetros durante o processo, o teste de hipótese, o teste de regressão, que vão auxiliar no processo de decisão de quem é o melhor, né, o melhor modelo. Mas, classicamente, vocês têm, né, ou o coeficiente de determinação, ou o coeficiente de determinação que a gente chama ajustado, tá? É um outro tipo de cálculo, eu não vou explicar aqui para vocês, mas um cálculo baseado na diferença, né? Então, diferença, uma subtração entre o valor biológico com o valor, né, do modelo que você está considerando, tá? E aí você calcula essas subtrações com o valor biológico, depois o resultado dessa subtração, você calcula o R2 asterisco. Então, algumas terminologias relacionadas à regressão. Então, primeiro, os outliers, que eu já tinha falado para vocês, né? Então, suponha que haja um dado, né? Haja uma observação no conjunto de dados que está tendo um valor muito alto, né? Que são os chamados valores discrepantes. Ou muito baixo, né? Em comparação com as outras observações nos lados. Ou seja, ela não pertence a uma população e tal observação é chamada de outlier. Então, em palavras simples, é um valor extremo, né? Onde o outlier é um problema, porque muitas vezes dificulta os resultados que nós obtemos. Então, às vezes, você pode substituir pela média, né? O valor discrepante. Então, você tem uma coluna, você tem os valores biológicos aqui, e tem aqui um valor de outlier, aqui, ó. Então, você pode substituir se a média dos seus conjuntos, então aqui, é 3, pega e substitui esse valor por 3, como uma forma de tentar melhorar a qualidade dos seus conjuntos de dados, tá? É uma das formas que vocês têm. Outra terminologia que vocês têm é a multicolinearidade. A multicolinearidade, quando as variáveis são independentes, elas são altamente correlacionadas entre si. E essas variáveis, elas são consideradas multicolineares. Então, quando elas têm níveis de correlação. Então, x e y. Nós estamos falando de variáveis quantitativas, né? Que a gente utiliza para a regressão, né? Ou numérica. Então, existem diferentes categorias que vocês podem utilizar para verificar esse nível de relação. Ah, professor, você está falando de correlação na regressão? Então, na verdade, eles são meio que complementares, né? Se na regressão você tem aqui um elemento importante que vai auxiliar o coeficiente de determinação, que vai auxiliar no processo de decisão do melhor modelo, e o R aqui, né, que é o coeficiente de correlação, meio que são complementares para poder explicar esses níveis de correlação, né, e, consequentemente, aqui o termo, né, essa terminologia da regressão chamada de multicolinearidade. Então, muitos são os tipos de técnicas de regressão que pressupõem a multicolinearidade e devem estar presentes nos conjuntos de dados, tá? E é por causa de problemas de classificação das variáveis com base na sua importância, ela pode ser analisada, então, durante as análises de regressão, né, esses níveis de correlação, para realizar essa regressão, variáveis que não são relacionadas, né, não tem essa multicolinearidade, você não vai fazer o teste, né? Não vai fazer um estudo do seu relacionamento. Ou ela pode também dificultar o trabalho de seleção de uma variável independente, né, mais importante, né, como sendo o que a gente chama de fator, né, para descobrir essa multicolinearidade, né, um teste que você pode aplicar previamente na regressão. Assim como você tinha os testes, né, para testar a normalidade, lá para o teste F, a homogeneidade, você pode também testar a multicolinearidade para a regressão. Então, a heterocedaticidade, né? Então, a heterocedaticidade, ela é quando a variabilidade da variável, ela depende
ela é da variável dependente, né, que é o valor de y que a gente está considerando, né, o que fica aqui, né, variável dependente, ela não é igual entre os valores de uma variável independente, ela é chamada de heteroscedasticidade. Então, é quando você tem valores que não têm relação e elas não se ajustam, né? É o que a gente está falando do exemplo, qual é a relação de altura com pressão sanguínea? Se a pressão sanguínea é explicada pela altura de um indivíduo, a cor do cabelo, a cor dos olhos explica a pressão sanguínea, a produtividade, ela é explicada pelo regime de chuvas ou não. Então, todos esses são questões que a gente pode considerar, tá? À medida que a renda aumenta, um exemplo, né, de heteroscedasticidade, à medida que a renda aumenta, a variabilidade do consumo de alimentos também vai aumentar. Então, uma pessoa mais pobre, ela vai gastar uma quantia bastante constante comendo sempre comida barata, né? Então, porque ela não tem tem dinheiro para comprar. E uma pessoa mais rica, ela ocasionalmente ela pode comprar uma comida barata, entre outras vezes comer refeições mais caras. Então, não é a questão do fato de ter dinheiro que vai explicar a questão do tipo de comida, né? Então, nem sempre a pessoa que come, a pessoa que é mais rica come comida mais cara. Seria a lógica, né? Mas nem sempre, né, quando a gente fala de com relação à obtenção do dado, né, a questão experimental, nem sempre essa lógica ela ocorre. Como eu falei para vocês da história das pragas, se a gente acha que quanto maior a incidência de pragas, né, maior é a relação de perdas nas plantas, nem sempre essa relação acontece. Existem plantas que são muito tolerantes. Aliás, o conceito de tolerância diz respeito a isso. É uma planta que é muito afetada por uma praga, mas ela não sofre, mas ela consegue produzir, e se ela consegue produzir, ela não tem perdas na sua, ok? E outro exemplo, né, de heteroscedasticidade, aqueles com maiores rendimentos, eles apresentam uma maior variabilidade de consumo de alimentos. Então, eles vão consumir tanto alimentos, né, baratos, né, que eu estava falando para vocês, como vão consumir alimentos mais caros. Então, são questões que que na verdade vão resultar o que a gente chama de heteroscedasticidade, os seus conjuntos, eles vão ter, né, que vão fazer com que o seu conjunto ele tenha uma variabilidade, né, nessa variável dependente, ela não é totalmente explicada ou relacionada com a variável x, né? E o underfitting e o overfitting, então ele significa, né, que o nosso algoritmo ele funciona bem com um conjunto, né, de treinamento, mas ele não consegue ter um desempenho melhor nos conjuntos de teste que a gente chama, né? Então, às vezes no teste ele não funciona bem, mas, né, no treinamento ele funciona, né, perfeitamente. Então, são situações de distância. Então, ele não se reproduz em todas as etapas, né, do processo de pesquisa. E quando usamos variáveis explicativas, né, desnecessárias, isso pode levar ao que a gente chama de um overfitting, né, que são situações que podem acontecer com esses níveis de relacionamento entre variáveis x e y, né, variável independente, variável dependente. Então, aqui, né, pegando dois exemplos agora, né, de regressões, a regressão linear, né, então, ela seria representada, esse aqui seriam os dados biológicos, e esse aqui seria o modelo que a gente está tentando ajustar, e um outro tipo de regressão famosa, né, e essa regressão linear, ela pode ser representada também, né, aqui uma relação de temperatura com uma questão de incidência de praga, desse parasistemia, né? Não sei qual que é a natureza dessa variável, mas à medida que você aumenta a parasistemia, né, aparecendo um valor de concentração,
A temperatura, ela também vai aumentar, né? Acho que é uma relação de ambiente. E ela olha o coeficiente de determinação como é elevado. Então, o aumento da parasistemia explica o aumento de temperatura em 94%. É isso que quer dizer esse modelo. E aqui você tem os valores, né, que vocês têm do Px, que é esse aqui, que é o coeficiente de determinação, e o valor do intercepto. Ah, professor, então aí é 0,0275. Então, o aumento da temperatura é de 2,75 de temperatura para sistema. Então, a temperatura, que é o eixo Y, por X. Então, você vai considerar esses dois componentes, que é o que a gente tem o valor de taxa que a gente está considerando aqui no seu conjunto de dados. Então, a regressão, né, o valor do Bx, só aqui o valor do Bx, ele está dando essa indicação. E se ele fosse um valor negativo? Então, seria uma relação inversa, né? Provavelmente a curva ia ser um outro tipo de desenho. Ela ia ser para baixo, né? E aí você ia ter um valor de redução aqui, um valor negativo dessa relação em milímetro. Por isso que eu estou considerando. Então, sempre o valor da taxa, ele leva em consideração, né, y e x como unidade durante o processo de regressão. Então, o valor de taxa ele está intimamente ligado ao que a gente chama da regressão, tá? E a polinomial, agora o desenho vai ficar em cima, a polinomial, ao invés de ser uma reta, ela tem essa equação. Aqui, na verdade, colocou as duas, né? Aqui é a linear, né? E aqui a polinomial, que é um outro tipo de regressão. Os seus dados se ajustam mais à polinomial. E aí ele vai ter uma equação da reta que ele vai ter agora, ao invés de y igual a mais bx, então y igual a ax, né? Deixa eu colocar aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, esse aqui seria o intercepto. E aqui o bx, coeficiente angular, então ele teria 3 níveis de uma equação de segundo grau, né? E aqui uma equação de primeiro grau que vocês estudaram lá, né? No segundo grau, no primário, né? Então, essa equação, ela explica, e eu posso fazer modelos, ó. Então, a quantidade de folha fresca triturada, né, por grama, quilo solo, e aqui, deixa eu só apagar aqui. Então, aqui a quantidade, o fator de reprodução, provavelmente é nematóide, ele reduz à medida que se coloca folha fresca triturada de uma planta, e você pode calcular que se você colocar 50 gramas por quilo de solo, qual que vai ser o fator de reprodução que vai reduzir, né? Quanto vai ser o fator de reprodução? E aí, como que eu calculo? Então, esse Y aqui, ó, esse Y aqui é o fator de reprodução, é o que está aqui, ó, é o valor de Y. E esse X aqui é o valor que você tem. Se você quer saber aqui em 50, você vai substituir o valor aqui, 50, ó, X, 50 ao quadrado, né? E aqui 50x, e vai fazer essa operação matemática e achar o valor de y aqui. E aí, isso permite você fazer uma previsão, né, sobre o fator de reprodução com base nesse modelo. Então, aqui, ó, é uma regressão aqui, dita, né, polinomial, porque o formato da polinomial ele é esse formato côncavo, né? E aqui a equação, que é uma equação de segundo grau, como eu tinha falado para vocês. E agora, mudando a segunda parte da aula, está quase acabando, vou falar sobre correlação, que nada mais é que um elemento complementar a essa modelagem que a gente falou da regressão. Então, essa correlação, ela refere-se a uma relação, nível de relacionamento entre duas variáveis, assim como a correlação. Então, um parâmetro meio que híbrido da correlação. Então, ela tem um coeficiente de correlação, que é dito através, né, desse R, que eu já tinha mostrado para vocês. Então, esse R é o coeficiente de correlação de Pearson. Vejam bem, o coeficiente de correlação de Pearson é se o seu conjunto de x e y, né,
De novo, aquela historinha de distribuição normal. Se eles têm distribuição normal, né, que a gente viu lá do teste de hipótese, então eu vou aplicar uma correlação que a gente chama de correlação de Pearson. Anotem no caderno de vocês, a correlação de Pearson é para quando x e y são normais. Quando eles não forem normais, você vai usar outro tipo de coeficiente de correlação. Existem vários tipos de coeficientes de correlação também. Tá? Aqui é só um parâmetro que a gente vai discutir mais, né? No outro, a gente ficou discutindo 2 parâmetros em cima do coeficiente de regressão, que era o coeficiente angular e o intercepto, né? O Bx e o A. Então, é uma medida de relação linear entre as variáveis. O que eu quero dizer? Então, se eu falo que a pressão sanguínea, né? Pressão sanguínea tem uma relação então seria aqui o Y, com dosagem de açúcar do sangue. Se a relação entre esses componentes, dentro de uma população de várias pessoas, que eu coleto a pressão e faço a dosagem de açúcar, se eu acho uma correlação de menos 30%, então significa que à medida que aumenta a pressão, reduz a dosagem de açúcar em 30%. Não faz, obviamente, é um exemplo muito esdrúxulo que não tem ligação. E se eu encontrar um valor de mais 98%, na verdade fica 0,98, que é o que dá no teste. Se eu encontrar mais 0,98, aí sim. Então, à medida que aumenta a pressão sanguínea, aumenta a dosagem de açúcar em mais 0,98%, ou vice-versa. À medida que eu aumento a dosagem dentro de uma população de açúcar, a pressão sanguínea, ela também aumenta em 98%. Ah, professor, isso está parecendo aquilo que a gente estudou lá no segundo grau, de relações diretamente proporcionais ou relações inversamente proporcionais. Sim, a correlação, se ela tiver uma relação, né, se o valor da correlação for positivo, a gente vai ter uma relação entre as duas variáveis, sempre são duas, x e y, uma relação direta. E se a correlação der um valor negativo, você vai ter uma relação inversamente proporcional. À medida que aumenta um, reduz o outro. E se ela for positiva, aumentou um, aumentou o outro. Tá? Então, aqui a correlação positiva e perfeita, né? Quando der um valor 1, é o valor máximo, então ele vai de 0 a 0,8, 0,83, 0,72. Então, são valores, 0,72 é igual a 72%. Tá? Então, sempre, quanto mais próximo de 1, é melhor a correlação. Por isso que está colocando aqui, correlação positiva e perfeita. E aqui, correlação negativa, né? Então, você vai ter aqui uma equação, você vai ter o 0, você vai ter o 1, e aqui vai ter o menos 1. Então, a correlação ela pode estar nesse espaço, ou pode estar nesse espaço aqui, negativo, né? De positivo, ou negativo, o seu conjunto de dados. Tá? Então, quando ela tem uma relação 0, que é uma outra questão que vocês poderiam ter, ó, então eles não possuem nenhuma correlação. Igual o namoro, né? Às vezes você tem uma namorada que tem uma correlação 0. Você é de Marte, ela é de Plutão. Então, não tem nenhum tipo de correlação. Então, geralmente, os relacionamentos, você vai ter ou uma correlação, né, muito positiva, ou, às vezes, funciona o inverso, né? Um ser positivo, outro negativo, né? Ser uma relação completamente diferente. Dizem que os opostos se atraem. Talvez a correlação possa explicar isso. Mas, na verdade, você vai pegar uma pessoa, vai namorar com uma pessoa que tem um nível de correlação, né? Que tem um nível de complementariedade, né? Entre a personalidade de outro, falando isso de uma maneira mais metafórica, né? Então, a representação gráfica que você pode dar da regressão, esse aqui é um gráfico do R, né? Que vocês podem colocar. E olha que interessante, né? Ó, aqui vermelho, ó, seria o negativo. Se é negativo, então, eles têm uma correlação negativa. Ó. Então, essa variável aqui, ó, que é muito vermelha, ela tem, ó, com DRAT, né? Ela tem DRAT com MP, é claro que vai ter uma legenda para dizer, eles são inversamente proporcionais. E quando você vê aqui, ó, você tem uma coloração
de 1, ó. Então, ele com ele mesmo sempre vai ter uma correlação muito positiva, ó, né? Sempre ó, HP com HP. Geralmente ele fica aqui no miolo, né? Nesse centro. São gráficos meio que com esse padrão. E olha aqui, ó, o disco, né? Quando ficou azul, ele está mostrando esse tipo de regressão, ele está mostrando o nível de relação dessa variável com a variável disco. Lembra que eu mostrei para vocês na parte prática de teste de hipótese? Os dias, né? Dia 1, dia 2, 3, 4 de avaliação da severidade, tinha área abaixo da curva, tinha severidade da vagem, severidade da haste. Eu posso fazer uma regressão também e ver o nível de relação da severidade da vagem com a severidade da planta no dia 1, no dia 2, no dia 3, da área abaixo da curva. Então, qualquer variável, conjunto de variáveis que vocês utilizam para verificar, para mostrar as diferenças entre os meus tratamentos, eu posso depois fazer uma análise de correlação como essa, para verificar o nível de relacionamento entre elas. Então, são diferentes categorias de análise que vocês podem utilizar. Pode colocar através dessas cores, que é uma mensagem quase que qualitativa, ou através de medidas. Ó, e aqui, ó, olha que interessante, ele fez o teste de hipótese aqui, e colocou 3 estrelinhas. Então, é muito rígido, né? O professor ensinou para vocês, né, com 2 estrelinhas, com 1 estrelinha, com 3 estrelinhas, é 0,1%. Então, né, lembrando que no teste de hipótese você pode aplicar tanto para análise de regressão, quanto para análise de correlação, para ver o nível de confiança, se rejeita ou não rejeita a hipótese de nulidade. E lembrando que um asterisco para 5%, né, comparando da tabela do teste de hipótese, com 2 asteriscos para 1%, né, e com 3 asteriscos para 0,1%. Então, muito rigoroso, né, quando você tem aqui, ó, aqui é 3, 1, né, então significa que você pode confiar nessas regressões. Olha aqui, ó, a relação dessa variável aqui, né, menos 0,71, né, uma relação inversa, uma relação inversa, menos 0,45, 0,71. Então, geralmente, qual é o valor, professor, que eu devo considerar de R, né, de valor de correlação? Então, você tem lá valores de 80% entre variáveis, que você vai dar uma ênfase maior e passar para um outro tipo de análise, para um outro tipo de, ou até mesmo um estudo de regressão, de modelagem, para variáveis que são mais relacionadas. Talvez eu devesse iniciar a aula de hoje falando sobre correlação, para depois a gente falar sobre regressão, né? Seria a segunda pauta, não a segunda, como eu estou colocando aqui, para que vocês entendam. Então, ele pode auxiliar uma análise de correlação no processo de decisão para realizar uma regressão, tá? Então, aqui também uma outra, essas seriam variáveis respostas, né, que vocês têm dos seus conjuntos de dados, né, em que vocês podem compará-las, né, uma com a outra. Ah, professor, eu não sei interpretar esse gráfico. Esse gráfico é muito difícil. Não é difícil, não, é muito fácil. Ó. Quando ele está muito próximo do valor negativo, está aqui. Ó. Então, tem poucas variáveis relacionadas, né? Se você for pegar uma matriz, ó, esse ponto aqui com esse. Ó. Então, a PT College, e aqui land é terra, né? Valor de terra, não sei qual que é a variável. Então, essa variável aqui, ela está mais ou menos nessa cor aqui, ela está muito próximo de zero. Aqui muito escuro, né? Significa que ela tem uma correlação aqui positiva, ó, a correlação. Então, a living area, né? Claro que vai ter uma legenda do que é com rooms, que é sala, gostei. Área de estar com salas, ela tem lá uma correlação muito grande. E aí vocês têm aqui, né, valores com valores com baixa correlação. E nesse gráfico, reparem, além da cor, você tem a medida. Se você tiver dúvida, é só você dar um número, ó. 0,14, é um valor muito baixo de correlação. Ó. Quase pouco, né? Não tem quase relação nenhuma, né? 0,09, 0,2. Qual que é a melhor correlação que nós temos aqui? Então, 66, 73, ó. A cor já está indicando, né?
Então, ela já ajuda você a encontrar sem você precisar ficar procurando. A 0,72, já está aqui. Ó. Esses são os melhores, as melhores correlações entre as variáveis que você tem, né? Que é a variável, aqui, esse outro conjunto de variável para análise de correlação. Então, esse é o valor de R, é o coeficiente de correlação, que pode ser positivo ou pode ser negativo. E também, mesma coisa. Então, quando tem um x, provavelmente não tem correlação nenhuma, ou está no valor de zero, propositalmente, né? E aqui o valor de, né? Aqui no meio, sempre, né? Esse meio ele é a correlação da variável com ela mesma, se você for reparar. Ó. É a mesma ordem, né? Então, aqui, ó, é polifarmacy. Então, ela sempre vai ter uma relação de 1, né? Então, uma relação R igual a 1. E aqui os outros, né, são as outras variáveis com diferentes tons, né? Então, essas outras variáveis, ó, você tem uma grande quantidade de variáveis que não tem relação nenhuma uma com a outra, onde tem esse X. Aqui tem um nível de relação, e a partir desse nível você pode fazer algum tipo de estudo, de investigação, e inferência até mesmo, né? Quando você faz lá dados do IBGE, né? Que você pega da população, você pode depois utilizar esses dados e fazer uma análise de correlação, descobrir uma série de questões, dúvidas, e essas questões serem utilizadas para políticas públicas, né, de combate, qual é a ênfase que o governo vai dar de combater epidemias, né, surtos que vocês têm de dengue, problemas de questão, se você tem uma grande gama da população que tem esgoto a céu aberto, então isso tem alguma consequência, tem alguma correlação com alguma questão, eu posso descobrir através da análise de correlação, tá? Então, é o que chamam hoje, de uma maneira mais moderna, né, o que a gente chama de meta-análise. A meta-análise tem muito a ver com esses níveis de correlação. O que acontece quando vocês abrem um site ou buscam por alguma coisa. Esses dias eu fui buscar a máquina de lavar da minha mãe, estragou, eu fui buscar, pesquisar tipos de máquina, de repente, em tudo quanto é plataforma que eu estava, você tinha sugestões de máquinas de lavar para mim, por causa dessa questão de uma análise que eles fazem e que o celular, o computador, ele faz uma sugestão. Então, se antes o marketing era baseado naquilo que eu via na vitrine de uma loja, hoje o marketing está ligado àquilo, qualquer inferência, qualquer pesquisa que eu faça na internet, depois ela é sugerida, né? Por causa dessa questão, dessa correlação, dessa meta-análise que vocês têm como, né, uma forma mais moderna, que tem uma relação com a análise de correlação. Você faz uma pesquisa de uma passagem aérea, de repente começa várias empresas aéreas, do nada, em qualquer lugar, nas propagandas do YouTube, em qualquer lugar, fazendo sugestões de passagens aéreas, ou seja, para você realmente gastar, para você realmente ser induzido a fornecer dinheiro para aquilo. Né? Então, é um outro tipo de marketing que a gente tem. Se a gente antigamente ficava muito vidrado a TV, hoje a gente tem o celular como uma substituição dessa, até mesmo para conduzir os meus gostos e preferências, né? Será se aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, meu posicionamento sobre várias questões, elas não são induzíveis, e o celular está muito dentro dela. O celular, como no passado era a TV, ele meio que conduzia essa população, conduzia para votar num determinado candidato, conduzia para comprar um determinado produto, para ter um determinado gosto e uma determinada preferência. Então, o processo de escolha, né, ele é muito sugestionável. Então, que tem a ver com essas questões, né, esses questionários, essas pesquisas, essas buscas hoje que a gente vê dentro dessa pesquisa, mais sobre meta-análise, sobre essas questões de internet. Tem um documentário no Netflix que fala sobre essas questões
de como a relação de gostos e preferências está afetada nesse século XXI, sobre esse papel do celular, o que, né, a vida, a nossa vida, o quanto das mudanças que são as transformações que a gente vem passando devido a essas mudanças tecnológicas e o acesso à internet. É esse, e tem Black Mirror também, que ele faz uma série de metáforas sobre essas questões envolvendo tecnologia, envolvendo internet, envolvendo aceitação. Então, são coisas muito pertinentes e que é importante você sair, né, de dentro de si e não ser apenas uma pessoa que vai assumir uma decisão que já foi pré-escrita, é quase meio que uma ideia de Matrix, né? Que a máquina já definiu para você a sua forma de pensar, a forma de conduzir a sua vida, a forma de agir perante os estímulos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre regressão, né, a parte teórica. Então, vocês agora precisam fazer as questões de múltipla escolha sobre a análise de regressão e aí a gente finaliza a disciplina de estatística básica, ok? E obrigado por toda a atenção de vocês, a paciência de vocês com relação a essas questões de internet, pico de luz, enfim. E eu espero a gente encontrar numa outra circunstância que eu possa apresentar a disciplina, qualquer outra disciplina que for conduzir por vocês de uma maneira maior qualidade. Faço uma alta avaliação de uma série de questões que eu gostaria de ter melhor apresentado para vocês. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos.